Agora veja que interessante, mesmo esse processo, ele vai ter diferenças. Você sabe que tem épocas do ano que a maré alta é mais alta que o comum e tem épocas do ano que a maré alta é mais baixa que o comum. A isso nós chamamos de maré viva e maré morta, por exemplo, ou o nome mais técnico, maré de cisígia e maré de quadratura. Vamos explicar por que isso acontece? E aí isso vai acontecer justamente pela pequena interferência do Sol. Vamos entender esse processo? Dá uma olhadinha aqui, por favor, olha essa imagem em tela grande agora para você. Olha só, o Sol e a Lua, e eu estou colocando para você nesse momento, desenhei de cores diferentes a maré solar e a maré lunar. Então a maré solar está ali mais de vermelhinho e a maré lunar de azul. Fechado? Perceba que a maré lunar, ela é o grande ponto dessa história, ela é o grande ponto quando a gente pensa no efeito de maré. Mas existe uma pequena influência do Sol, isso é indiscutível. Nesse caso que você está vendo agora, no caso de lua nova e de lua cheia, é quando esses efeitos de maré do Sol e da Lua estão na mesma direção, você está percebendo? Isso é o que nós chamamos de maré viva ou maré de cisígia. Essa maré é quando a maré alta é mais alta. É o momento, lua nova e lua cheia, em que a maré alta atinge a sua maior altura do nível do mar. Galera, você entende por quê? Fecha em mim aqui. Você entende por quê disso? Isso acontece porque você viu, o efeito gravitacional do Sol está na mesma direção do efeito gravitacional da Lua. E em virtude disso, a gente vai ter o maior efeito de maré. Tudo bem? Maré de cisígia, que a gente chama de maré viva. Perfeito? Lua nova e lua cheia, não esquece. Então isso acontece quando os astros estão alinhados. Os efeitos gravitacionais acontecem na mesma direção. Perfeito? Agora vem comigo. Em contrapartida, nós temos um momento em que os efeitos gravitacionais estão em direções perpendiculares. E aí quando isso acontece, os efeitos eles não se ajudam, eles se atrapalham. Isso é que nós chamamos de maré morta ou maré de quadratura. Por que quadratura? Porque é o momento em que o Sol, a Lua e a Terra formam um triângulo, perfeito? E aí o efeito de maré, a direção do efeito de maré da Lua com o Sol estão perpendiculares entre si. Vamos entender esse processo? Então olha essa imagem e coloca grande na tela aí para você ver bem. Olha que bonita. Então nesse momento a gente está pensando na Lua na fase quarto crescente ou quarto minguante, a gente tem os efeitos de maré da Lua e do Sol perpendiculares entre si. Isso faz com que a maré alta fique mais baixa do que o comum. E a maré baixa, ali como você percebe nesse momento, a maré baixa vai estar ali perto da direção do Sol, né? No caso, direção horizontal da tua imagem, a maré baixa ela continua baixa, claro, porém a maré alta vai ser mais baixa que a comum, claro, mais alta do que a maré baixa. Esse tipo de maré nós chamamos de maré morta ou maré de quadratura, fechado? Esse tipo de maré ele vai acontecer quando nós estamos nas fases de lua quarto crescente ou lua quarto minguante, perfeito? Como eu mostrei para você ali, a maré alta é mais baixa, perfeito? Esse é o grande segredo. Então, você tem que lembrar o quê? Por que acontece a maré, que foi o que a gente conversou, a diferença das forças gravitacionais, maravilha? E entender principalmente que a maior responsável por ela é a Lua, então o gradiente de forças da Lua ele é mais relevante do que o Sol é responsável por menos da metade, só que o Sol ele pode ajudar um pouquinho, tendo então a maré viva, a maré de cisígia, Lua nova e Lua cheia, está alinhada a direção das ações gravitacionais. Agora a gente pode acontecer de atrapalhar um pouquinho, que é o caso da maré de quadratura, maré morta, combinado? Quarto minguante e quarto crescente, perfeito? Galera, por favor, dá uma olhadinha agora, vamos resolver algumas questões para a gente treinar um pouco essa história. Dá uma olhada nessa questão, por favor, do Enem. Olha o que você acha dela, me acompanha. Conhecer o movimento das marés é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde um navio pode navegar em áreas, portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre alta e baixa num período de 12 horas e 24 minutos. Ei, pera um pouquinho, fecha em mim aqui um minutinho só. Gui, não entendi por que 12 horas e 24 minutos, pensei que era 12 horas, pô. Então, meia volta, né, maré alta, de novo ele vai ter uma nova maré alta, não é, Gui? Então, mas você tem que lembrar que a Lua também se movimenta um pouquinho. Por isso que é 12 horas 24, 25 minutos. Tudo bem? Por causa do movimento também da nossa Lua. Beleza? Vamos voltar para a questão? Então veja, a questão vai envolver esse lance da maré, né?
No conjunto de marés altas, existem algumas que são maiores do que as demais, como a gente conversou. Existem algumas marés altas que são mais altas do que as demais. E é o que ele pergunta para você, justamente o porquê dessa história. Então veja, ele vai te questionar o seguinte: a ocorrência dessas maiores marés tem como causa, qual é o motivo de eu ter uma maré alta mais alta? Vamos ver, ó. A rotação da Terra, que muda entre dia e noite a cada 12 horas, os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes se movimentam juntamente. Um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção. O deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e do Sol são semelhantes. A maior influência da atração gravitacional do Sol sobre a Terra, pois esse tem a massa muito maior que a da Lua. Olha a pegadinha, cara. Esse item é a cilada, né? Ah, é o Sol. Não, nem pensa nisso, cara. Lembra que não é porque o Sol tem uma massa maior, ele pode até fazer uma força maior. Não vou nem entrar nesses detalhes, não é nem esse o ponto, tá? E mesmo porque não é esse o lance. O lance é a diferença das forças. Não é porque um astro fez uma força mais intensa que ele vai ser mais relevante, e sim a diferença das forças que ele faz nos pontos da Terra. Então vamos explicar? Por que acontece uma maré alta mais alta que a comum, gente? Qual é a razão disso? Você lembra que a gente comentou? Então é por causa da rotação da Terra? Não, a gente não falou nada sobre isso. A rotação da Terra, ela tem influência na questão de quantas marés você vai presenciar, perfeito? Ela tem influência de, por exemplo, que ponto você vai estar. Agora não, na questão da altura da maré, né, de ser mais alta do que normalmente ela é. Ventos marítimos, será, galera? Vento, né, vai ter relação com isso, obviamente. Olha o item C, que interessante, o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção. Oh, tá bonito, não tá? O que é isso, galera? Lua nova e lua cheia. Maré de cisígia, maré alta mais alta. É quando a ação gravitacional, lindos, está na mesma direção. Quando isso acontece, eu tenho a maré alta mais alta que o comum. Sem dúvida, a alternativa C é a alternativa correta. Agora olha a D, que foi o único que eu não comentei ainda. O deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e do Sol são semelhantes. Então veja, não é o deslocamento da Terra pelo espaço. Então perfeitamente a resposta do porquê que eu tenho marés altas, que são mais altas do que as outras, lembra, a maré viva, a maré de cisígia. E essa maré acontece quando o efeito gravitacional da Lua e do Sol estão na mesma direção. Portanto, a alternativa certa, a alternativa C, de conseguiremos nossa vaga no vestibular, amém?